É papo reto, se liga aí no que eu vou dizer. É papo reto, olho no olho, é papo reto, se liga aí no que eu vou dizer. É papo reto, olho no olho, Eu adoro, eu também tava aqui. 3, 2, 1. Mais animação. Tira isso aí. Fiquei pensativa. 3, 2, 1. Onegaishimasu, rapaziada do Reação. Estamos aqui mais uma vez para um programinha nosso. E aí, estou aqui nessa bancada nova apresentando para vocês Maria Eduarda de Souza. Seja muito bem-vinda, Duda. Eu acho que vocês já me conhecem. Claro que te conhecem. Conhecem de outros carnavais. Nosso segundo episódio, você esteve aqui como entrevistada. Agora você está aqui como entrevistadora. Olha aí. Gente, promovida. Os humilhados sendo exaltados mais uma vez. Estamos aqui na nossa salinha, chique, tomando o nosso suquinho do lanche. Que vocês adoram, eu sei. Um microfone bonito. Esse microfone a gente pegou. É emprestado. É emprestado, daqui a pouco eu tenho que devolver. Mas ninguém precisa saber. Não. A gente tira onda, com as coisas. Deixa a gente tirar uma ondinha. Então, Duda, vamos aí. A gente teve uma semana meio confusa aí. Vocês tiveram uma semana aí de folga por conta da roda de conversa. A roda de conversa, inclusive, já rolou, né? Como é que foi? Foi boa? Vocês gostaram da roda de conversa? Você tava lá, Duda, na roda de conversa? Não, gente, não tava, infelizmente. Mas a Vivian tava. A Vivian! Cara, que saudade! Pois é, nossa querida Vivian, que, né, passou no concurso, né, e foi aí, conseguiu aí, parabéns, nós estamos muito orgulhosos de você, nós amamos você, Vivian, e tudo de bom. E aí tá aqui a Duda também, que não vai deixar sua peteca cair de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Então, vamos às respostinhas do episódio, que eu já nem sei mais qual é. Então, a pergunta era, por onde você se informa? Era do episódio do Giro de Notícias, então, né? Do Giro de Notícias. Do Giro de Notícias. A gente perguntou lá no formulário por onde vocês se informam. Qual é o veículo que vocês tiram suas informações do dia a dia. Se é que vocês se informam. Vocês se informam? É bom se manter informado, né? E aí a pergunta foi, por onde vocês se informam? A primeira resposta, eu já vou começar aqui, Duda, porque é um elogio, né? Não é uma resposta. Alguém simplesmente escreveu, ótimo debate. Então, mas eu não sei isso. Esse elogio, na verdade, ele pode esconder uma coisa aqui, que é que a pessoa não foi até o final, talvez não tenha visto a nossa perguntinha. Mas enfim, nós vamos acatar o elogio. A gente está fazendo um cursinho aqui de socioemocional que diz que nós temos que receber os elogios. Com certeza. Então vamos receber. E vamos acreditar sempre na melhor das intenções. Isso. Então, muito obrigado. Não sei o que vocês pensaram quando escreveram isso aí, mas eu agradeço. É isso aí. Isso aí. Qual é a próxima, Duda? Essa pessoa aqui, ela se informa através dos telejornais e redes sociais. Telejornais. Ela gosta de olhar pra cara do Bonner. Boa noite. Ou acorda às 6 horas da manhã pra ver o Fachel. Boa noite. Ou então ver aqueles programas na hora do almoço, aqueles programas que só tem tragédia. Daqueles, tá ligado? Que é só crime. Então, isso é telejornal. Logo na hora do almoço, né? E nas redes sociais, tem muita notícia nas redes sociais também, né? Tem... Muito. Na rede social, a sensação é de que só tem notícia. Eu sigo muitos perfis de notícia. Talvez devesse ver menos, porque às vezes causa uma certa... Dá uma azia diferente. É verdade. O próximo aluno respondeu o seguinte: eu me informo por sites de notícias, vídeos que gosto muito de ouvir, podcast de notícias. Passo muito tempo no computador e quase não vejo TV, então eu uso o computador para ouvir podcast. O assunto do G1 podcast, o nome do podcast é O Assunto. É sempre bom tirar um tempo para observar o que está acontecendo pelo mundo. Olha aí. Consciente.
Essa pessoa é bem informada aí. Isso, e procurou veículos específicos para se informar. Aqui tem os sites de notícia, vídeos e podcasts. Olha aí que legal. Eu também escuto muito podcast, sabia? Pessoa do seu tempo. Eu escuto muito podcast, principalmente vindo pra cá, nessa viagem curtinha que eu faço do Recreio dos Bandeirantes até a Rocinha. Eu venho ouvindo podcast, dá pra ouvir quase todos. Eu vejo muito MesaCast. Eu gosto de ver a reação das pessoas, assim. Não só a voz já dá todo aquele clima, você consegue se sensibilizar, mas eu gosto de ver a reação das pessoas. Não é porque você tá no MesaCast, não. Né? Não! É só pra proteger o seu público. Qual é a próxima? Tá, tem uma aqui. Sempre assisti jornal na televisão. Eu também, eu acho que... mas há alguns anos parei, pois chegava muita coisa até mim e eu não queria saber. Muitas coisas que sugavam minha energia. Cara, isso aqui faz sentido. Acontece. Porque você não pode filtrar a notícia do jornal. Passa pelo filtro deles. Se você quer ver a próxima notícia, tem que ver a que tá passando agora. Tem umas que são bem... E aqui, lá os apresentadores fazem show com a desgraça dos outros, eu não gosto disso. Desde então eu comecei a ler notícias em sites confiáveis na internet e de assuntos que eu carrego como importantes. Boa. Sem mais, eu acho que esse é o caminho, ele já respondeu tudo o que a gente devia falar. É engraçado que ninguém citou aqui, Duda, jornal de papel. A galera não tá mais curtindo o jornal de papel, o jornal já foi, né? Já era. Né, mas... E eu não vejo, você vê alguém lendo jornal de papel? Nem... Olha, o meu padrasto, ele ainda até hoje ele compra todo santo dia, ele sai de casa às 6 horas da manhã e volta com um pão e meia hora. Tá ligado? Tá ligado aquele jornal meia hora? Então, que vem sempre com uma manchete maravilhosa, tipo, sim, morte chega de bandeja para garçom. Né? Essas manchetes de meia hora são incríveis. E as fotos? Já viram as fotos? É um garçom. É sobre isso que ele tá falando aqui, que ele não quer. Imagina. Não, mas eles tentam fazer um humor com uma tragédia dessa, né? Eu não sei se alguém ri disso, mas... Enfim, jornal. Eu me lembro de antigamente, a galera saía domingo, né, de manhã e voltava com o jornal embaixo. O jornal O Globo de domingo era um chumaço desse tamanho assim. Eu gostava porque sempre tinha o Globinho, que era uma seção só de quadrinhos. Aí eu amava. Eu amava também. Amava quadrinhos. Eu amava quadrinhos. Sabe o que eu gostava mais? Aqueles joguinhos que vinham. Tinha sempre um joguinho. Passa-palavra, tinha... Cruzadinha. E tinha umas piadas também sem noção que eu adorava. Crônicas do jornal de papel. É isso aí, galera. Mas o nosso assunto hoje não é jornal de papel. Hoje a gente vai falar daquela que ama incondicionalmente, daquela que a gente guarda no coração enquanto a gente guarda o papai no bolso. Sabe de quem a gente vai falar? Asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. A gente vai falar dela, da mamãe. Fechando aqui o nosso mês de maio, a gente vai falar de como é ser mãe, dos desafios de ser mãe. Nós trouxemos aqui duas convidadas, a Rafa e a Malu. A Malu, inclusive, está grávida. E elas vão falar pra gente como é que foi essa experiência de ser mãe. Simples assim. Certo, Duda? Certo. Então, fiquem aí que depois da vinheta nós começamos a nossa entrevista. Até lá. Agitadinha, né? Sentando confortavelmente. Presta atenção. Estamos de volta aqui com o nosso programa Hajime. E nós trouxemos aqui duas pessoas maravilhosas que vão contar pra gente tudo sobre padecer no paraíso. Mas antes, tem o textinho aqui que a nossa querida Duda escreveu pra gente, né, Duda? Vamos lá. Vai. Se eu achar, vou esfregar na sua cara. Também só vive nesse telefone? Quando eu morrer, você vai ver. Você não é todo mundo. Isso não é um quarto, é um chiqueiro. Eu não estou pedindo, estou mandando. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Na volta a gente compra. Vocês conhecem essas frases. Aposto que vocês já ouviram pelo menos uma delas. Maio é o mês das mães.
E começamos por trazer uma frase polêmica. Mãe é tudo igual? O que as torna parecidas são o cuidado, carinho e proteção. E esse papel pode ser exercido pela tia, avó, madrinha e irmã. O importante é reconhecer quem está cuidando de nós. Estamos aqui com duas mães que vão nos contar tudo sobre como é padecer no paraíso. Estamos aqui com Rafaela Silveira, nossa educadora, Estudo Reação, e Maria Luísa. E aí, Duda? Pronta? Pronta. Vocês estão prontas? Vambora. Vamos lá. Gente, acho que a primeira pergunta mais importante, assim, vocês sempre quiseram ser mães? Sim, eu sim. Sim, eu sempre quis ser mãe, mas não da forma que foi e na época que foi. Achei que eu fui muito nova, mas enfim, foi como tinha que ser. Como assim? Bom, quem não conhece, Rafaela é minha prima, então a maioria das coisas que ela vai contar aqui eu sei. E aí eu queria explorar um pouquinho mais isso, Rafa. Como é que foi essa descoberta de que você estava grávida e o que aconteceu? Gente, então eu tinha 22 anos, eu tinha acabado de entrar aqui no Reação pra trabalhar aqui, e aí descobri depois de logo uns mesezinhos que eu tava grávida. E aí foi um choque, assim, porque eu descobri de uma forma muito... Eu passei mal e ninguém sabia descobrir o que era. E era apêndice, né? Tanto que meu filho era chamado de apêndice durante muito tempo. E aí... Só que era o Rodrigo, né? Ele tem 5 anos hoje, faz 6 esse ano. Eu faço 6 anos de Reação e logo depois meu filho faz 6 anos de idade. Então, eu passei o primeiro ano de Reação grávida. E aí foi bem uma loucura. Então foi um susto, né? Foi um susto. E você, mano? Foi um susto e um alívio, né? Porque veio o susto. Você apêndice. Tipo, caralho. Era o apêndice. Tá ótimo. E você, mano? Você fez aquele planejamento certinho de, cara, vamos, estou ovulando, tá na hora, temos que ir. Então eu tenho um marido que ele já tem um filho do primeiro casamento com 17 anos. E aí ele não tinha vontade de ser pai novamente, mas ele falou que atenderia o meu desejo. E aí a gente se planejou. Eu usava método anticoncepcional, tudo certinho. Então, assim, o Nicolás, que é o meu primeiro filho, foi planejado. E tem muita gente que diz, Rafa, que não existe gravidez surpresa, né? Porque a gente sabe o que está fazendo e como as crianças são feitas. Então, tem muita gente que diz que não existe, mas assim... Eu tô grávida de novo, de 6 meses, e eu posso dizer que existem sim as surpresas. Gente, existe. Então agora, a Catarina, que vai nascer, foi planejada? Não foi planejada. Foi, assim, um único dia de falha. Literalmente, um único dia. Eu também tenho um relato também. Porque no programa passado a gente revelou, né? Revelou o grande segredo que estava aqui no Reação, que só a Rafaela que não sabia. Que inclusive eu quero deixar aqui minha revolta registrada, que eu fui a última a saber. Exatamente. Aí eu e a minha companheira, Cíntia, a gente estava até brigado quando eu revelei a notícia. Tava contando isso hoje, foi pra quem? Foi pra Gabi. Gabi tava falando. E aí eu tava em casa super chateado, esperando ela chegar. A gente ia ter uma conversa desse, porque ela tava irritada comigo por qualquer coisa. E ela tava chorando, e ela tava brigando comigo. E eu não tava entendendo, nem eu nem ela estávamos entendendo o que estava acontecendo. E aí ela, na casa da mãe dela, ela falou: Gilson, preciso falar com você. Eu falei: lá vem. Ela: você tá sentado? Aí ela foi e me mandou a foto do teste que ela fez com 2 palitinhos. E eu falei: meu Deus do céu, era isso. E aí ela chegou em casa, a gente se abraçou, ela falou: era esse o nosso problema. Então, o meu filho, que é o Antônio, ele é a crise conjugal, assim. Se o Rodrigo tem de apendicite, o Antônio tem de crise conjugal. Tá vendo? Existem surpresas. Muitas surpresas. Aí eu também não queria, assim, antes, né? Aí ela falou: mas eu quero, então a gente conversou. Falei: então, ok. Vamos jogar pro universo, vamos ver o que acontece. E aconteceu. Legal, né? A gente tem vários modelos de família, de maternidade. Várias histórias diferentes, vários inícios diferentes. Com certeza, gente. Então, o que vocês acham mais difícil em ser responsável por outra pessoa? Tu já respondeu aí, né? A tua pergunta. É a responsabilidade de ter uma pessoa dependente de você, assim.
você não é só você tem que pensar muito bem nas suas escolhas, nas consequências das escolhas. Nada mais é tão simples. Não você é. Você não decide assim, vou fazer e faz. Qualquer coisa Você que a tem que gente vai... planejar. Exatamente. A gente pensa no outro primeiro. Tipo, no meu caso, né? Tipo, eu penso, e acredito que a Malu também, eu penso muito no Rodrigo antes de qualquer coisa, sabe? Tipo, pra trabalhar, sobre trabalho, sobre estudo, sobre casa, sobre qualquer escolha, assim, eu penso como isso vai impactar nele. E a gente acaba que, principalmente por sermos novas ainda, a gente gosta de sair, gosta de curtir a vida ainda, né? Não são pessoas que depois da maternidade pararam de ser elas para ser só a mãe. Então a gente conta com uma rede de apoio que, se a gente não planejar muito bem, a gente não consegue fazer nada. Exatamente. E aí, junto com isso que a Malu tá falando, pegando um gancho, né, tem os julgamentos, né? Demais. Os julgamentos são muito presentes, assim, são muito cruéis, né? Ver uma mãe na rua, vivendo, sendo mulher, assim, sendo jovem, é muito chocante para a sociedade ainda, sabe? Sim. Ainda é muito... É um tabu muito grande e eu tento ao todo tempo quebrar com isso, romper com isso. Me perguntam quando eu tô, tipo, em qualquer festa, qualquer lugar sem o Rodrigo: cadê o Rodrigo? Mas tá com quem? Como assim? Você confia de deixar com o pai? Cara, é o pai. Como é que eu não vou confiar, sabe? E se você leva, ainda te julgam porque você tá levando pra um lugar que não também tem criança. Isso. Julgamento então, assim, de... Sempre vai ter. Sempre vai ser julgamento. Não existe maternidade, e aí, como vocês falaram no início, não é só a mãe, né? A figura responsável por aquela criança. Não existe o exercer a maternidade sem um julgamento. A carga feminina, né? É muito forte. Porque além do cansaço físico que a gente tem um cansaço mental de pensar em tudo isso. Eu tô aqui falando com vocês, conversando, mas eu tô pensando, hoje eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer dever de casa com ele, tenho que pensar na roupa de amanhã, no lanche, tenho que pensar em várias outras coisas que a gente tá intrínseco na gente. Aquele meme, né? Ele vai ter festinha no final de semana, eu tenho que comprar um presente. Exatamente. Tem que fazer mercado, o que eu vou comprar? Cebola, alho, feijão. Aí acabou o Danone, acabou o pão, acabou o biscoito, acabou a fruta. Aí ele come demais. Tem um meme muito legal, que é da mãe que vira assim, que é a frase escrita assim: mãe, a pessoa falou que tem que levar cartolina amanhã, domingo de noite. Eu me coloco no lugar da minha mãe, né, antigamente, porque agora eu sou a mãe e meu filho chega falando: mãe, amanhã eu tenho que levar uma garrafa PET e um ornitorrinco pra escola. Aí eu fico, tá bom. Isso às 8 horas da noite. Antes da gente entrar nessa questão que é muito boa também de falar das nossas mães, da gente enquanto filhos, que eu acho também ótimo explorar isso, falar, já que você citou, Rafa, da coisa do pai, né? Você é divorciada, então você tem essa guarda compartilhada. E como é que é isso? Como é que é essa questão você já falou, tem o julgamento, que o pai confia deixar com o pai. Como assim? É o pai, né? E aí, como é que isso acontece? Como é que é essa relação? Então, pra mim e pro pai do Rodrigo, sempre foi muito nítido, assim, esse desejo de exercer a paternidade e a maternidade, né? A gente sempre foi presente na vida dele e a gente queria que a separação não tivesse impacto no Rodrigo, menos impacto possível. E aí a gente dividiu muito bem isso, a gente tenta, o nosso tempo que a gente tá com ele, a gente tenta sempre ser todo pra ele, para fazer coisas com ele, para que ele não sinta que ele foi deixado de lado, ou que o problema era ele, e quando o problema era no relacionamento que não dava mais certo. Mas agora a gente funciona como pais do Rodrigo. E aí a gente divide esse cuidado, essas responsabilidades, mas mesmo assim, eu falo da cobrança, mas a gente também se cobra muito. Eu me cobro muito sobre a maternidade, eu ainda me sinto muito culpada de algumas coisas, porque me fazem sentir dessa forma, e aí eu me cobro. Você foi criada nesse ambiente. Nesse ambiente, nessa visão, né, de que, tipo, a minha mãe, vou até adiantar um pouco do assunto, a minha mãe deixou de trabalhar, de viver a vida dela, pra viver a nossa vida, a minha vida, da minha irmã, e do meu primo e da minha prima, o Gilson e a Andresa. A minha mãe ficou 18 anos sem trabalhar, ela era do lar e com função total pra gente. Tipo, eu aprendi a ler muito nova, com 4, 5 anos a gente já sabia ler, escrever. Porque a minha mãe ficou focada nisso, porque pra ela, inclusive, a maternidade... era a vocação dela, tanto que ela exerce essa profissão hoje em dia. Exatamente. Ela é professora e ela abandonou essa vocação que ela teve desde sempre pra cuidar da gente. E aí o cuidar pra ela era o maior prazer dela, assim. E aí quando eu trabalho
pra caraca, tipo, estudo, quero sair, me divertir, quero ter a minha vida, e também sou mãe, isso é visto assim, cara, como assim? A Rafaela quer sair, sabe? E deixa o Rodrigo é meu filho, deixa o Rodrigo com o pai pra ir pra pista, né? Tipo, pra balada. Na cabeça do meu pai, principalmente, isso não entra na cabeça dele. O meu pai fala, eu não fico com o Rodrigo pra você ir pra qualquer outro lugar que não seja trabalho. Meu pai fala, ele não quer que minha mãe fique. Porque ele, na cabeça dele, ele não gosta, não acha que seria legal, né? Dizem os antigos, quem pariu Mateus. Exatamente. E aí tem aquele velho ditado indígena, é preciso toda uma aldeia pra cuidar de uma criança, né? Então... Sim. Não, os meus pais são super parceiros, assim, muito, muito. Meu pai e minha mãe são incríveis. Meu pai cuida do Rodrigo, ele fica com o Rodrigo de tarde, leva pro jiu-jitsu que ele faz, leva pras outras atividades. Mas se for pra eu falar assim, pai, pô, eu tenho um aniversário pra ir, você pode ficar? Ele não vai ficar, porque pra ele é demais, né? E aí entra em outras questões da paternidade, né? de machismo que tem. Porque aí eu vou arrumar outra pessoa e ele acha que eu deveria estar ainda casada. Enfim, tem todas essas questões da culpa feminina que a gente carrega, né? Todos esses estigmas que a gente carrega. E é muito difícil encontrar, né? Muito. Você tem que se questionar, você tem que questionar todo um pensamento de pessoas que são muito importantes pra você. Sim. Uma construção que começou há muito tempo. Há muito tempo. Exatamente. De que a mulher, assim, dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu acho que nasce uma mulher, nasce uma culpa. Porque a mulher, ela nunca vai estar certa. Por mais que ela esteja fazendo o que todo mundo acha que ela tem que fazer, alguma coisa vão culpar ela de estar fazendo errado. E isso é ainda mais intenso com uma mãe. No caso da Rafa, uma mãe solteira que quer seguir a vida dela e tem mesmo que seguir. Ela não deixou de ser mulher porque ela é mãe. Né? Na verdade, a maternidade, eu acho que ela aflora o feminino da mulher. Então, assim, a gente busca viver, busca fazer as coisas. Eu tenho, graças a Deus, uma experiência um pouco diferente da Rafa, que assim, meus pais, inclusive, eles pedem pra ficar com meu filho. Vocês não querem sair, não? Deixa ele aqui. Assim, eu tenho essa outra realidade, mas eu sei que a grande massa das mães aqui no Brasil, elas passam por isso que a Rafa passa. E é pesado, sabe? Mas talvez eu tenha esse apoio porque eu sou casada. Se eu fosse solteira, talvez não fosse tão assim. Como é que fica essa divisão dessa responsabilidade enquanto casada? Também existe? Existe, mas assim, eu digo que nenhum pai, por mais perfeito que ele seja, ele é a mãe. Nunca vai ser. Meu filho está passando por uma crise de ciúme por eu estar grávida, a gente acha que é isso, né? E tem hora que ele não aceita ninguém se não for eu. E ele gruda na minha perna, ele chama a mamãe, o pai chega, ele chora, mas a gente vai fazendo aquela desconstrução de meu filho é seu pai e vamos aceitar. E ele ama o pai. Ele chama o pai para brincar, ele tem 1 aninho e meio, mas ele chama o pai, ele traz os livrinhos, os brinquedos, chama o pai e tal. Mas assim, passa 5 minutos, cadê minha mãe? Minha mãe não tá na minha vista. Aí ele começa a gritar, e berrando, mamãe, desesperado dentro de casa. E eu tô às vezes assim, só tomando um banho. Agora, vocês não vão pegar essa referência porque vocês são muito novos, mas a galera mais velha lembra do Baby, da família Dinossauro. Papai. Não é a mamãe. Nossa, Gilson. Aí, meu papel é esse aqui. Você já viu Rajimê? Meu papel aqui é ser o velho do Rajimê. Esse aqui é o meu papel Ele sempre. né? Meu Deus. Ele sente prazer nesse papel. Tem o boneco do adoro Baby ser em velho. casa. Gente. A Luiz tem o boneco do Baby. Tá denunciando a idade aí também. Agora, eu acho que a gente pode falar daquele assunto que a gente tangenciou aqui agora, né? Direto pra cá aqui. Vocês passaram a entender melhor a mãe de vocês depois que vocês se tornaram mães? Sim, gente, total, assim. Eu entendo tanto o lado da mãe parceira, quanto o lado da mãe que brigava comigo. Total, assim. A minha mãe que me apoiava pra tudo que eu queria fazer, e a mãe que puxava a orelha, que falava, eu tô só te olhando pra não bater, porque era a cultura, e assim, eu tô te olhando pra não brigar, pra não bater, senta aqui do meu lado.
E às vezes a gente tem que respirar fundo na maternidade, né? Nossa, é muita experiência. De tipo, pelo amor de Deus, vem a paciência. Mas esse senta do meu lado, senta. Aquela fala sem abrir. É um sorriso entre os dentes, tá saindo aquela frase, assim. E aí você entende perfeitamente. Pelo menos eu entendi perfeitamente a minha mãe. Nossa, eu também. A minha mãe... coisas que a gente achava, que eu achava que era demais, hoje em dia eu fico, caraca, não é demais. Porque eu tento balancear, né? Porque minha mãe sempre foi super protetora demais, tipo assim, muito, de proteger muito a gente, muito assim, até hoje. Tipo, a minha mãe, eu tenho 28 anos, eu moro sozinha, já tenho 6 anos, eu tenho um filho, e minha mãe me manda mensagem, Rafa, já chegou? Tá onde? Já comeu? Tipo, tá precisando de alguma coisa? Tem comida em casa? Minha mãe faz feijão, ela sabe que eu gosto de feijão, tipo feijoada, ela guarda o potinho e me manda. Minha mãe é muito super protetora e com todo mundo. E aí eu tento balancear isso pra eu não ser tão super protetora com o Rodrigo, pra que ele seja mais independente. Mas eu não consigo, gente, porque é mais forte que eu. O Rodrigo, ele é muito apegado, muito assim apegado a mim, muito. Agora que a gente tem a guarda compartilhada, ele fica muito mais com o pai do que quando a gente era casado. Era tudo pra mim. Eu chegava do trabalho, eu ia fazer comida e o pai dele ia arrumar a casa, fazer alguma coisa assim da casa, de serviço de casa. Mas era o Rodrigo no meu pé, assim como o Nicolás fica no seu pé. Mamãe. E tipo, tu tem que dividir em 1000, né? Porque tem que dar conta de casa, de você mesmo, das suas tarefas e do Rodrigo. O Rodrigo só dormia comigo e ficava grudado em mim, assim. Até hoje ele é muito grudado. Hoje, às vezes a gente tá em casa, só eu e ele, e aí ele tá vendo televisão, e aí eu tô fazendo outra coisa, ele fica sem me ouvir. Aí ele, mamãe, você está aí? Mamãe. Aí o Rodrigo, eu tô na cozinha. Aí ele, tá bom. Aí tipo, fica... Já foi dessa respiração. Não, eu faço isso. Gente, meu filho dorme demais, eu falo isso pra todo mundo, meu filho dorme muito. Então, cara, no começo, assim, quando eu percebia que meu filho dormia muito direto, eu ia lá e botava... Aí chegava e falei, meu Deus, ele tá dormindo demais. Grande eu nunca mais fiz, mas... Não, até hoje. Meu filho, recém-nascido. ele dorme 13 horas, 12 horas. Pensa, não é, gente? Não, graças a Deus. Ele come e dorme em grandes proporções. Igual adulto. Ai, gente, maravilhoso. Isso fez eu pensar uma coisa, né? Que assim, vocês percebem a influência da mãe de vocês no seu próprio jeito de ser mãe. Mas assim, vocês conseguem perceber coisas que são suas no filho de vocês, assim, pela criação? Como é que é isso? Na personalidade, assim, no jeito, nos hábitos, na personalidade. Meu pai diz que quando eu era criança, ele sempre usou barba. Eu sempre gostei da barba dele. Então, eu não era uma criança de sorrir pra todo mundo na rua. E aí, se eu não gostasse da pessoa porque ela tava me apertando muito e eu estivesse no colo dele, eu começava a apertar a barba dele, assim. E aí ele sabia que eu não tava gostando daquilo. E o meu filho é igual. A gente vê que ele não tá gostando porque ele começa a apertar a gente, a dar um sinal, assim, de nervoso mesmo, sabe? Então, assim, ele é muito, muito eu. O que às vezes me preocupa. Né? Como lidar com o outro eu. Como lidar? Não vem esse manual, tá? Não existe. Você descobre, não é receita de bolo, você vai descobrindo no dia a dia. O Rodrigo, ele é muito parecido comigo, ele é muito emotivo, ele é muito sensível, assim, igual a mim. Eu choro muito, eu tenho facilidade de chorar, me emociono, e o Rodrigo é igual. Ele é muito sensível com filme, ele chora assim, vendo filme. Tipo, ele chora. Se a gente vê Pantera Negra 10 vezes, ele vai chorar 10 vezes com Pantera Negra sendo jogado do penhasco. Ele vai chorar e ele se emociona com música. Hoje eu sorrindo porque fica debochando do meu filho, né? E meu filho come igual a mim. E dorme igual a mim. E ele é, assim, ele é amoroso. Eu acho que tem muito disso da personalidade dele. Excelente. Tô pensando aqui com quem que eu vou ter que lidar. Com outra Cíntia ou com outro Gilson? O que é mais fácil? Eu acho que outra Cíntia é mais fácil. Com certeza, gente. Você que conhece mais o Gilson. Não, outra Cíntia. Gente, tem só mais uma pergunta, assim. Clichêzão. Mas assim, o que vocês diriam para uma mulher que pensa em engravidar ou que tá grávida agora? Mas mandar uma mensagem pras mães, pras futuras mamães agora, eu acho importante. Depois que me tornei mãe, eu parei pra aplaudir as mulheres que afirmam e têm a convicção de que não querem ser mães. Porque assim, é muito difícil, ainda mais na sociedade que a gente vive, uma mulher dizer eu não quero ser mãe e viver com aquilo.
porque ela vai ser julgada. Porque a mulher, ela tem que ser mãe. E assim, só que, cara, ser mãe é lindo. É realmente o maior amor do mundo. Mas é exaustivo, é enlouquecedor, é desesperador até certo ponto, porque você, no primeiro momento, os hormônios, quando estão todos bagunçados, você perde a sua personalidade, você não sabe quem é você. Você se olha e você fala, cara, o que está acontecendo? Sabe? E aí, assim, nasce, você fica naqueles meses até você adaptar o sono, a criança acorda a cada 2 horas, se você é uma pessoa que, como eu, gosta de dormir, Rafa já disse também que gosta de dormir, assim, se você gosta de dormir, você não vai mais ter esse prazer por um bom tempo, sabe? E aí, assim, é um probleminha atrás do outro, quando entra na creche é um resfriado atrás do outro, e assim, você começa a enlouquecer de falar, cara, quando que isso passa? Quando que essa parte passa? Porque no dia a dia é lindo. Eu tô brincando com meu filho, ele me abraça, ele me beija, ele fala mamãe. Mas à noite, quando vai chegando a hora de dormir, você começa a enlouquecer de falar, será que essa noite eu vou acordar 20 vezes? Ou só 18 tá bom? Sabe? Então assim, é um preparo mental de tipo, eu tô pronto pra isso. Eu tô pronta pra me entregar pra ser de outra pessoa. Então, e até você se enxergar mulher de novo, a gente perde a identidade. Particularmente, eu não me via. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu me via como a mãe do Rodrigo, como a mãe. E, tipo, demorou muito tempo, sei lá, 2, 3 anos do Rodrigo, eu me senti bem de novo, bonita de novo, sabe? Desejada, querida, legal, sabe? Porque você se olha no espelho, o cabelo tá uma merda, o seu corpo mudou totalmente, você se vê marcas daquela gestação, você se olha e não, sei lá, você não se enxerga, você vê como mãe, né? E hoje em dia que a gente tem um acesso a redes sociais, isso se torna ainda mais tenso, porque assim, as comparações, não que a gente se compare, não que a gente faça realmente assim, mas por que eu não tô assim e ela consegue estar, não isso, mas você olha e você fala, cara, eu poderia estar assim, mas a que custo, a que preço que eu tenho que pagar para poder ter isso? Porque possivelmente a mulher, com 2 meses da criança, ela tá maquiada, com cílios, magra, com roupa toda lindona, arrumadona, e você tá com um coque todo despenteado de baby doll, peito vazando de leite, você fica, cara, que mundo é esse? Onde é que eu tô? Porque eu não tem alguma coisa errada comigo, não é possível. E aí você começa a achar que o problema é você. Porque se todo mundo nas redes sociais consegue estar assim, por que eu não? Às vezes eu olho, esses dias a creche do meu filho foi me pedir uma foto do Dia das Mães, pra homenagem do Dia das Mães, e eu fui olhar, não tinha uma foto com meu filho, assim, que eu me olhasse na foto e falasse, cara, essa foto, eu não tinha. As outras mães mandando foto de ensaio, de book, de não sei o que, toda arrumadona. Eu falei, gente, eu não tenho essa foto. Porque assim, realmente, eu opto por no dia a dia. Eu tá com meu filho, brincando, largada no chão, sabe? E aí quando eu olho assim as fotos que a gente tira num passeio, geralmente eu tô com meu marido do lado, eu tô com família, eu tô com amigos. E aí eu e ele, assim, pra eu estar arrumada, só uma foto eu e ele, eu não tenho. Né? Eu passei muito tempo assim também, de não ter. E eu tinha foto só desarrumada ou foto com meu marido na época, né? A de família. E aí eu me via só naquela função. Eu não tinha uma outra função. Você falou de redes sociais. As minhas redes sociais são outras hoje em dia. Mas assim que o Rodrigo nasceu, parecia que era o Instagram do Rodrigo. A gente vive em função, né, do filho. Não tinha uma foto minha sozinha, não tinha uma selfie, eu não me arrumava. E na gestação também. Você falou de book, eu falo hoje em dia, eu me arrependo de não ter feito ensaio grávida, não ter tirado mais fotos. Mas na época eu me sentia horrorosa, horrível. Eu sempre toda inchada, minha cara desse tamanho, nenhuma roupa ficava legal, a gente não se sente, você não se reconhece, né? Por mais que eu tenha gostado de gerar o meu filho, mas, cara, a gestação é bem difícil, sim, o puerpério é bem difícil, o julgamento das pessoas é bem difícil. E aí eu tenho várias fases da maternidade, né? A gestação, o puerpério, o crescimento do Rodrigo, aí vem a separação, aí vem agora a maternidade solteira, e aí vem várias outras questões, né? Outras camadas, né? Sou mulher preta, solteira, enfim. E aí
Aí as pessoas já me olham, se você casar de novo, você vai ter que dar um outro filho. E aí vai ter filho com pais diferentes. E isso é também um tabu. É um terror. É um que bota na terror cabeça, né? pra gente que fica assim, caraca, gente, mas eu nem tenho uma pessoa, eu nem quero ter outro filho. E aí, tipo, aí já coloca, mas se você casar com uma pessoa que quer ter filho, você vai ter que ter. Porque a função da mulher é servir o seu parceiro, né? Ser procriadora. Como que você não vai querer ter filho se o seu parceiro vai querer? E é bem difícil, gente. Mas é o maior amor da minha vida. Você está se preparando agora não. Você já falou que tem várias fases da maternidade. Então, a gente faz um Hajime daqui a uns anos, depois com mãe de adolescente. E assim a gente termina o nosso Hajime Com certeza. com essa reflexão aí de mãe de adolescente, que é outra página do livro, né, pra gente explorar. Mas pelas falas que elas disseram aqui, dá pra gente tirar muito sobre a maternidade, assim. Dá pra gente pensar, sabe? Rafa trouxe a maternidade mais jovem. E o Malu trouxe também a questão de ter uma maternidade planejada. Sim. Faz a gente pensar nisso também. Exatamente. E aí agora só tá faltando aquela perguntinha da semana, que é como a gente testa, se vocês assistiram até o final deste episódio, que se não assistiram, vocês são bobos, que perderam um bate-papo excelente, né? A gente costuma perguntar pro convidado com a perguntinha que vocês fariam para os nossos alunos de UB 4 e UB 5. E aí, vocês têm alguma dica, alguma frasezinha, uma perguntinha da semana pra gente fazer para os nossos alunos? Acho que o que eles mais ouvem da mãe. Qual a frase que eles mais ouvem da mãe deles? Então, responde aí qual frase você mais ouve da sua mãe. Essa eu quero ver. Responde lá o formulário e manda pra gente. Valeu? Então, tchau, obrigado, meninas. Obrigada. Parabéns, gente. É hora de dizer Soremade.